Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Construindo o Ser. Meu nome é Júlio e hoje eu quero conversar com você a respeito de medo. E o que são esses medos e por que a gente tem tanto medo das coisas, né? Bom, antes de mais nada, não poderia deixar de fazer esse clichê. Não tenha medo e dá um joinha, se inscreva no canal e assista o vídeo até o final. E se você ficar com alguma dúvida, quiser compartilhar alguma sensação sua, coisas assim, você deixa o seu comentário. Bom, então, o medo. Primeira coisa que eu quero dizer, não se preocupe, você não vai se livrar do medo. O medo ele estará com você até o último dia da sua vida. E isso é muito simples. É que o medo, ele é um sentimento primitivo nosso. Ele vem desde lá dos tempos remotos dos homens da caverna, porque ele tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência. É através do medo que a gente aciona um mecanismo de defesa. Então, tanto é que o medo ele fica neurologicamente dentro do cérebro, ele é ativado na amígdala, que é uma das partes mais primitivas da constituição do cérebro. Então, por isso, a gente nunca vai deixar de ter medo, ele estará conosco até o último dia da nossa vida. Mas ele não pode e não deve nos impedir de fazer as coisas que nós queremos, né, no decorrer dessa vida. Então, como eu falei, o medo ele ativa em nós um estado de atenção, de alerta. E existem vários tipos de medo, né? Por exemplo, medo referente a animais. Nesse caso do vídeo, eu quero falar de um outro tipo de medo, que é aquele medo psicológico, que são as coisas que muitas vezes nem aconteceram, mas que a gente já imagina e deixa de tomar uma ação com medo de ter um resultado que a gente não espera. Esse tipo de medo. E um exemplo muito clássico, né, para isso seria o medo de falar em público. Muitas pessoas têm esse medo de falar em público porque acham que a reação que o público dele terá não será adequada para ele, enfim. Esse é um medo muito comum. E o que é o grande problema do medo no processo de desenvolvimento pessoal? É que ele limita as nossas ações. A partir do momento que a gente sente medo de tomar uma certa ação, nós deixamos de fazer. E com isso, pode nos causar uma frustração e faz com que a gente permaneça numa zona que eu falo que é a zona da inércia, que não é a zona de conforto, porque a zona de conforto, você está lá vivendo a sua vida e aquilo para você está tranquilo, você consegue viver daquela maneira, poderia ter um potencial para alcançar coisas diferentes, melhores, enfim. Mas não, para você tá ok, então você vive nesse conforto. E na zona da inércia não, você até tem uma sensação e tem um desejo de mudar, de fazer coisas diferentes para ter uma vida diferente, só que trava e muitas vezes o medo é o principal obstáculo para que você tome ações necessárias para alcançar um objetivo que você quer. Então, já que o medo nunca vai deixar de nos acompanhar, o que é possível fazer para contornar o medo, não deixar que a nossa vida fique parada nesse processo de inércia e assim a gente consiga alcançar os objetivos que a gente quer? Primeiro, a gente tem que deixar muito claro que coragem não é ausência de medo. A gente vai fazer as coisas que exigem coragem, mas o medo vai continuar lá. Só que a coragem ela vai ser maior do que o medo de não de fazer e não dar certo, enfim. É por isso que essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Coragem não é ausência de medo. Um outro ponto que é fundamental e que tem tudo a ver com o canal é se conhecer. Por quê? A partir do momento que a gente se conhece, trabalha entende melhor os nossos pontos positivos, as nossas fortalezas, entende também quais são os nossos pontos que precisam de mais desenvolvimento, fica mais fácil a gente criar uma armadura para lidar com esses medos a partir das nossas fortalezas. Nós criamos armas e conhecendo as nossas fraquezas, nós podemos trabalhá-las e criar nossa armadura. Então, se conhecer é fundamental para que a gente consiga superar os nossos medos. Outro ponto também é tomar pequenas atitudes, ter pequenas ações para alcançar um objetivo maior. Já tem outros vídeos no canal em que eu falo dessa estratégia e ela funciona muito dentro de um processo de desenvolvimento pessoal para que a gente possa tomar ações que
a gente nunca tomou e que tem receio. Fazer pequenas ações referentes a um objetivo maior vai facilitar esse processo. Então, por exemplo, se o medo é de falar em público, comece a tentar expor mais as ideias dentro de um ambiente controlado, que seria numa roda de pessoas mais conhecidas, em que você sente mais conforto e segurança para expor suas ideias. Aí, num próximo passo, você começa a expor as suas ideias num ambiente um pouco maior, com pessoas conhecidas e pessoas que você também não conhece, para ir sentindo e indo trabalhar esse processo de exposição em público, até um momento em que você vai se sentir mais confortável e confiante de falar em um espaço em que talvez não tenha ninguém que você conheça. E isso acontece porque você está exercitando o ato de falar em público. Independente de quem está te ouvindo, quem é a sua audiência, o importante é você focar na ação que gera esse medo em você. E daí você vai aprimorando. E isso dá mais confiança e aí começa a aparecer um discurso mais natural, sem esse medo do que vai acontecer se você se apresentar em público. Um outro ponto também que eu acho bacana é racionalizar o medo. Porque o medo, ele é um sentimento. E quando a gente sente um medo, como a própria palavra diz, a gente sente. E quando vem essa coisa do medo, ele fica muito nesse plano que a gente não consegue, que não é palpável. Você tem um medo de falar em público, porque você imagina a reação do público que não é de acordo com o que você imagina, a sua própria postura ali no palco que de repente não é o que você gostaria. Então, a partir do momento que você racionaliza, você pensa assim, eu tenho medo de falar em público, por quê? É porque eu não me sinto preparado para falar daquilo? É porque as pessoas para quem eu vou falar de repente não vão estar interessadas nesse assunto? Então, é racionalizar aquilo que te dá medo, porque daí isso dá ferramentas para que a gente combata. Então, se você pensa que é porque você não se sente preparado para fazer aquele discurso, de que maneira que você consegue se preparar a tempo de fazê-lo? Talvez mudando um pouco o enfoque do que você vai falar, ou se aprofundando mais no tema que vai ser abordado. Se é em relação à reação das pessoas, é você racionalizar o que a reação delas vai te causar. Se você tiver uma situação em que não saia conforme você imaginou, o que aquilo vai levar de concreto na sua vida? Porque muitas vezes a gente racionaliza um medo e nem tem ideia real quais são as consequências daquilo na nossa vida. E muitas vezes a gente coloca um problema muito maior do que ele é, e a consequência não vai ser muito grande. Então, a partir do momento que a gente racionaliza sobre essas coisas, o medo começa a diminuir e a gente vai se sentindo mais confiante. E um outro ponto também que eu acho fundamental é ser positivo. Seja positivo em relação àquilo que você vai se apresentar, por exemplo. Visualiza. Então, se é uma apresentação em público, se visualize ali no local onde você vai falar, visualize as pessoas que vão estar te ouvindo e imagine da maneira que você quer que aquilo saia. Que você vai converter aquela visualização em confiança, e isso vai facilitar o processo no momento em que acontecer. Bom, pessoal, eu acho que essas são algumas dicas que eu aplico na minha vida para não deixar que o medo me paralise. Se você tem também algumas outras sugestões, deixa aí nos comentários. Dá um like se você curtiu o vídeo, compartilhe se você acha que é importante essa informação para outras pessoas que você conheça. E é isso, obrigado e até a próxima.